2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeraning e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Ansiedade, a antecipação do tempo. Saúdo os amados irmãos, professores de escola dominical, superintendentes, pastores, com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui para tratarmos da lição de número 5, ansiedade, a antecipação do tempo. O texto do dia, um texto bastante conhecido, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa promessa que todos conhecemos, nesta lição, ela vai ganhar um realce todo especial, porque o foco da lição, caro professor, é falar sobre essa antecipação do tempo que nós queremos que aconteça e que nunca acontece, e nós sofremos por isso. Daí o nome ansiedade. A síntese da lição também é um ponto muito importante. Diz o seguinte: a nossa fé em Deus nos faz entender que é possível ser feliz hoje e que o amanhã pertence ao Senhor. A ansiedade é a filosofia do mundo. O mundo vive às custas da ansiedade, buscando sempre a antecipação do tempo. Vamos à agenda de leituras. Muito importante para que o aluno tenha uma visão ampla do assunto posto na lição. Na segunda-feira, Provérbios 12 e 25 vai falar sobre a solicitude no coração abate o homem. Então, a ansiedade, ela traz abatimento ao homem. Na terça, controlando a ansiedade diante da tribulação. Na quarta, ansiedade jamais. Na quinta, fé e esperança. Na sexta, o versículo é Salmo 40, versículo 1, que nos ensina a esperar com paciência. E no sábado, contente e sem ansiedade em toda e qualquer situação. Os objetivos da lição, meu dileto professor, são 3, porque 3 são os tópicos da lição. Cada objetivo corresponde a um tópico. Definir o que é ansiedade, suas causas e consequências. Explicar o jeito de viver a vida que Jesus ensinou. E, por fim, mostrar como é a terapia de Deus. Bem, o primeiro tópico é ansiedade. Um discurso sobre a ansiedade. Essa filosofia, esse jeito de viver a vida é um jeito que machuca muitas pessoas. E os seus alunos, dileto professor,
devem, muitos deles, sofrerem desse problema que é muito comum, o problema da ansiedade. No livro que foi escrito como subsídio à lição, nós trazemos várias abordagens mais aprofundadas sobre esse tema, com citação de ilustres escritores que aprofundam e esclarecem muito aquilo que cada um dos tópicos da lição vai trazer. Então, essa ansiedade faz com que o nosso relógio biológico queira antecipar as coisas, quer apressar as coisas, mas nós temos que aprender a descansar no tempo do Senhor. Sejam coisas boas ou ruins que estejam à frente, Deus, Ele tem o melhor para nós. E é isso que você deve dizer aos seus alunos. É preciso saber se relacionar com Deus no tempo. Nós falamos em lições anteriores que nós estamos nos relacionando com alguém para quem o tempo não tem sentido algum. Deus é atemporal. Então, Ele não se ocupa em preocupações, Deus nunca se preocupa com o tempo. Isso é próprio do homem, mas como nós servimos a Deus, devemos aprender a nos relacionar com Deus perfeitamente. Então, as causas da ansiedade. Sem dúvida alguma, o medo, aquilo que perturba, aquilo que tira a paz, são motivos que causam ansiedade. Os escritores, os estudiosos na área, eles vão falar de inúmeras causas. No livro que foi escrito, nós mencionamos com mais detalhes várias dessas causas que vão trazer a ansiedade ao coração do homem. Essa ansiedade profunda, que desestabiliza, essa ansiedade que traz palpitações ao coração, essa ansiedade que gera temor quanto ao futuro. São males que atingem tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. A ansiedade, ela tem uma capacidade de alterar a saúde das pessoas. Então, dileto professor, sei que não é fácil, porque é algo que atinge muitas pessoas no mundo moderno, com tanta competitividade. Mas nós, como servos de Deus, os seus alunos como servos de Deus, precisam entender a importância de descansar no Senhor. Saber que Deus é o dono do tempo, que Ele tem total domínio sobre todas as coisas e que por isso, como filhos amados, nós podemos saber que Ele sempre dará a última palavra ao nosso respeito. Então, essa lição, como as outras lições, é uma lição prática, é uma lição do dia a dia dos alunos que sonham em casamentos, que ainda não casaram, sonham com um bom emprego, sonham com sucesso, com carreira, com filhos, mas tudo isso no tempo do Senhor, porque é o mundo que vive dessa maneira. Nós somos diferentes. E aí, o item 2 é um jeito de ver a vida. E aí a gente vai falar a filosofia deste mundo. Andar ansioso é andar segundo a filosofia do mundo que jaz no maligno. E nós vamos ver isso claramente em Mateus capítulo 6. Jesus vai falar ali no Sermão do Monte sobre ansiedade e tudo aquilo que cerca a ansiedade. E ele vai dar a filosofia do reino. Quando Jesus vai falar da filosofia do reino, dileto professor, ele diz assim: olhe para as aves do céu. E é importante que você traga essa verdade com muita clareza, com muita limpidez para os alunos. A filosofia do reino
é uma filosofia simples, sem arrudeios. Jesus disse: olhe para as aves do céu. As aves do céu, elas não trabalham, elas não ajuntam em celeiro. E Jesus disse: o Pai cuida delas. O Pai tem todo o cuidado com cada uma delas. E os irmãos observem que antes do passarinho pegar a primeira minhoca do dia, o seu desjejum, ele já está cantando. Antes de vir a provisão, as aves já estão cantando, já estão louvando a Deus. Veja que profundidade com palavras tão simples. Jesus disse: olhe para as aves, olhe como elas se comportam. Essa é a filosofia do reino. Essa é a filosofia que eu quero que vocês aprendam e transmitam para as outras pessoas. Então, querido professor, os nossos alunos, os seus alunos precisam entender essa grande verdade. Os pássaros, eles dão uma aula, não com discursos vãos, mas com a forma como vivem, mostrando que vale a pena confiar em Deus, não obstante as intempéries da vida. Mas não para aí. Jesus disse: olhe para os lírios. Não precisa de nenhum discurso a mais. Olhe para os lírios. Porque havia naquele tempo e hoje também uma grande ânsia, uma grande expectativa pelo dia de amanhã, buscando a antecipação disso. Mas Jesus disse: olhe para os lírios. Eles não fazem nenhuma roupa. Eles nascem e em pouco tempo morrem, têm a vida tão curta. Mas Deus os veste com tanto glamour, Deus os veste com tanta glória, que nem mesmo Salomão, com todo o seu esforço, conseguiu se comparar a eles. E aí Jesus, com essas lições tão simples, que qualquer um entenderia, ele estava ensinando qual é o antídoto para enfrentar os medos do cotidiano, os medos que querem fazer com que a nossa fé se acabe. Então, Jesus manda olhar para as aves, Jesus manda olhar para os lírios. Essa é a filosofia do reino. E no livro nós explicamos um pouco mais, podemos descer a detalhes, a minúcias, a alguns aspectos bastante interessantes que o seu aluno, querido professor, vai se alegrar em Deus. Revelações que o Espírito Santo vai trazer a eles de como é fácil e simples viver uma vida feliz. Para concluir, o item 3, a terapia de Deus. Que terapia Deus faz conosco? E aqui de uma maneira muito simples, nós colocamos o Salmo 23, que é Deus mencionando como trata conosco. A primeira coisa, aprendendo a depender do Senhor. Você, caro professor, vai dizer aos jovens que estão com expectativa sobre casamento, futuro, emprego, aprenda a depender do Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Porque Ele me faz deitar em verdes pastos. Parece que é como se Deus forçasse a ovelha a se deitar. Você vai depender de mim. Eu vou fazer você descansar. Descanse. E a ovelha querendo correr de um lado para o outro e o pastor dizendo: eu quero que você descanse. Por isso que o salmista diz: deitar me faz. Ele me faz deitar em verdes pastos. 2. Enfrentando os temores. O medo que cerca a sociedade, que cerca o homem que não conhece a Deus, ele é dirimido quando se chega na presença do Senhor. Porque aí o salmista, como ovelha, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha que conhece o pastor,
ela não tem medo, ainda que ande por um vale hostil. E os nossos jovens estão num vale hostil na faculdade, no curso secundarista, no emprego, nas comunidades virtuais. Eles estão num ambiente hostil. Mas pode dizer a eles que não tenha medo, porque o Senhor está com eles. E por fim, as surpresas de Deus. O salmista, ele vai mencionar que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Que grande surpresa! Porque se há um lugar onde ninguém se prepara para fazer um banquete, é na presença dos inimigos. Na presença dos inimigos, qualquer coisa menos banquete, porque não tem comunhão. Mas o salmista vai dizer que Deus cuida tão bem de nós que Ele vai nos honrar quando os nossos inimigos estiverem próximos a nós. Então, querido professor, você tem nas suas mãos uma verdade irretorquível que o mundo não conhece e que o seu aluno precisa muito. Seja instrumento de Deus, que eles, os alunos, possam entender que a ansiedade é a filosofia do mundo. Leva ao cansaço, leva ao desespero, leva à depressão. Depois nós vamos falar sobre isso em outra lição. São males os mais diversos, as consequências as mais prejudiciais possíveis. Mas o servo de Deus olha para as aves, olha para os lírios, pode deitar-se em pastos verdejantes, na relva que o Senhor nos leva, não temer os inimigos e, por fim, se preparar para as surpresas de Deus. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: a ansiedade é um mal que devemos combater arduamente, pois ela é prejudicial à nossa saúde física, mental e espiritual. O único antídoto capaz de vencer esse terrível mal é a nossa fé. Confie no Pai e deixe de lado toda ansiedade. Que Deus te abençoe, que você seja grandemente usado por Deus na próxima aula e que seus alunos possam sair cheios de fé para enfrentar as lutas do cotidiano, sabendo que dias melhores virão. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.